A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que vão ouvir este vídeo e ver este vídeo nesta noite de sábado, né? Biblicamente, início de domingo. Eu venho relatar um sonho que eu tive de ontem para hoje, mais um sonho que nos remonta à vinda do Senhor, do Salvador, do Messias Jesus, né? E quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem, que vão nos ouvir, amigos, pessoas que gostam de ouvir as mensagens deste canal. Uma boa noite para você também e que Deus te abençoe, tá? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, a todos os que estiverem e que vierem a ouvir e ver este vídeo. Então, em primeira mão, eu quero ler uma passagem bíblica, obviamente, já que a gente vai falar de algo que Deus nos deu, né? Deus me deu mais um sonho, pela sua boa vontade, pela sua graça. Não é coisa minha, não sou eu que peço os sonhos, eles acontecem. Mas o Senhor tem me mostrado nesses dias que a sua vinda está muito, mas muito próxima. Ele vem buscar a sua noiva, aquela que está preparada, que já está adornada. Acredito que a noiva de Cristo Jesus já esteja adornada e pronta para ser levada num rapto, né? Para junto do seu noivo. Então eu quero ler com vocês, antes de iniciarmos, o livro de Apocalipse, capítulo 22, o último versículo, o último livro da Bíblia e o último versículo, já no último capítulo, perdão, né? Capítulo 22, e no versículo 12, que vai dizendo desta forma: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, versículo 16, ele afirma, né? O próprio Senhor afirma: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E para encerrar, eu quero encerrar no versículo 17, que diz: E o Espírito Santo, e a esposa, a noiva de Cristo, por enquanto, né? Já segundo os costumes de Israel, dos judeus, nos tempos de Jesus, dali para trás, já a noiva já era considerada casada, os noivos já eram considerados casados, né? Então, a esposa que ainda é a noiva, mas já considerada esposa, uma vez noiva, uma vez que aceitou o seu noivado, já casou. Então aqueles que são aqueles que são a noiva do Senhor Jesus, de que o aceitou como seu noivo, já é casado, já é casada com ele. Então, diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, meus amados, essa passagem bíblica foi lida por um acaso, né? Jesus, ele mesmo disse que cedo venho, cedo vem.
já desde quando foi escrito este livro, ele disse: cedo venho. E eu quero tornar a ler esta passagem para poder ficar mais fácil a nossa compreensão a respeito do sonho que eu tive esta noite. Está bem? Então, meu sonho foi assim. Eu estava a caminhar pelas ruas, né? E eu tenho a ligeira impressão que a minha mãe, já falecida, hoje na glória, né? Pela graça do Senhor, hoje na glória, esperando a sua redenção, minha mãe parecia estar comigo. Eu não a via, mas eu ouvia a voz da minha mãe, né? Ela conversava comigo. Eu não lembro o que nós conversávamos, mas eu ouvia a vozinha dela. E a gente andava pelas ruas, parecia que eu estava, porque eu não a via, mas parecia que eu estava a andar sobre água, num rio, dentro de um rio, sobre o rio, ou ao mesmo tempo parecia chuva, sabe? Mas assim, eu percebi que era tudo muito limpo, a água é muito limpa. E eu estava a caminhar por ali, até que por fim eu chegava num destino e já não via mais a minha mãe, ou não ouvia mais a minha mãe, mas havia um homem na minha frente seguindo, né? Seguindo, e eu seguindo aquele homem. Eu sei que era um homem porque eu olhava para baixo e eu via só a batata das pernas dele, não via o restante do corpo, né? Eu reparava que era homem porque dava para perceber a perna de um homem. E ele é como se estivesse me conduzindo para aquele lugar. E era um lugar assim que é como se fosse uma porta, né? Como se fosse uma casa, embora não tinha um aspecto de casa, mas é como se fosse uma casa. Tudo branco, era tudo branco já desde lá de fora, né? E a porta, assim, por isso eu estou até gravando aqui diante da porta que vai para minha sala. Então a porta não era assim quadradinha como essa daqui, ela fazia um S assim, sabe? É como se a gente viesse assim e fizesse um S e entrasse, né? Então a porta era uma porta em forma curva, né? E aí a gente entrava ali dentro. Quando eu entrei lá dentro, o homem eu não via mais, aquele homem. Mas ali estava a minha família, né? Meus irmãos estavam lá. Engraçado que os meus irmãos, eu não lembro do rosto deles, eu não lembro. Na minha concepção eram meus irmãos de sangue, né? Meus irmãos de pai e mãe, mas eu não os via, eu sabia que eram irmãos que estavam ali, né? E nós todos estávamos nos encontrando ali para nós comemorarmos o ano novo. Vocês veem, nós já estamos em março, né? Pelo calendário gregoriano, já estamos há 3 meses do ano novo, né? Janeiro, fevereiro, março, há 3 meses. Mas nós estávamos ali para comemorar o ano novo. E nós sabemos que, biblicamente, né? Agora, se não me engano, em abril, né? Será o ano novo judaico, né? O ano novo bíblico. Se não me engano, é em abril, se não é final de março, é em abril, início de abril, uma coisa assim. Dar-se-á o ano novo judaico. Então nós estávamos ali para comemorar o ano novo. E assim, muita alegria, nós estávamos ali todos muito felizes. Mas o interessante é que eu não me lembro do rosto deles, mas apenas 3 pessoas eu me lembro bem do rosto. 2 deles eram meus filhos. Embora eu não tenha filhos, na verdade, né, filhos meus biológicos, no sonho eu tinha 2 filhos. Eram 2 rapazes. E eu cumprimentava ali meus irmãos com beijos, sabe? Eu abraçava e beijava eles no rosto. Como a Bíblia fala, ósculo santo, né? Beijava com amor, com carinho. E eu beijava. Quando eu estava fazendo isto com os meus irmãos, alguém falava: ó, os seus filhos. E eu dizia: claro, meus filhos, claro, eu vou cumprimentar, falar com meus filhos queridos, né? Então eu pegava um deles e o outro estava assim mais acima. Eles estavam todos sentados numa espécie de arquibancada.
de 2 degraus, sabe? Uma arquibancada com uma cadeira, um degrau, né? E um outro degrau acima. Então, tinham pessoas que estavam sentadas no degrau de baixo e tinham pessoas que estavam sentadas no degrau de cima. E esses meus 2 filhos, um deles estava no degrau de cima e o outro estava no degrau de baixo. O que estava no degrau de cima, ele era mais claro, tinha o cabelo claro. E o que estava no degrau de baixo era mais moreno, tinha o cabelo assim, todo enroladinho, né? Aqueles cachos bem pequenininhos, né? E eu abraçava e beijava ele, falava, meu filho querido, tal. E aí também falava, mas ali o seu amigo, é a terceira pessoa que eu me lembro do rosto. E tinha uma das pessoas que estava ali, então existiam meus irmãos, existiam 2 filhos meus e um amigo, né? Então eu ia até ao meu amigo, mas o meu amigo não beijava, eu só apertava a mão, cumprimentava ele e falava, né, que era meu amigo, claro, gostava muito dele, aquela coisa toda. Então eu apertava a mão dele, cumprimentava ele, e eu ficava ali diante deles como se eu tivesse liderando, sabe, eles. E a gente ficava a conversar muito ali, e aquela alegria, porque nós estávamos ali para festejar. Nós estávamos ali para festejar. E o sonho terminou assim. Então, o que eu penso disso, né? Eu saí da rua, estava ouvindo a voz da minha mãe, né? Mas quando chegava perto do lugar, porque minha mãe já está no paraíso, né? Ela está a aguardar a sua redenção, ela está no paraíso, e nós vamos nos encontrar certamente, né? E mais para frente, quando já estávamos perto de entrar no lugar, era um homem que eu seguia. Então aquele homem, ou ele era o Espírito Santo que estava me conduzindo para aquela festa, ou era o próprio Senhor Jesus que estava me conduzir para aquela festa, né? Então, quando ele entrava e eu entrava atrás, eu não via mais. E eu não me lembro do lugar como é que era, se era um salão, como é que era aquilo ali, porque eu não via nada lá dentro, eu só via as pessoas sentadas ali, naquelas arquibancadas, todas sentadas, tranquilas, né, aguardando o momento da festa, possivelmente. E eu então entrava e começava a cumprimentar um por um, ia beijar os irmãos, eram irmãos, né? Então, e depois os meus filhos e por fim o meu amigo, né? Mas só os meus filhos e o meu amigo é que eu lembro do rosto. Dos irmãos eu não lembro o rosto, embora no meu sonho eram meus irmãos biológicos, mas eu não os via. Eu sabia que eram meus irmãos que estavam ali. Então, para mim, aquele homem era ou o Espírito Santo ou o próprio Senhor Jesus que me conduzia. Eu acredito que é o Espírito Santo, né? Porque eu acredito que é o Senhor Espírito Santo que vai me conduzir até Jesus, né? Então, quando eu chegava lá, eu me encontrava com meus irmãos, que na verdade são meus irmãos em Cristo. Aqueles meus irmãos aí estavam representando irmãos em Cristo Jesus, né? Eram poucos que estavam ali, como sempre, né? Quando a gente sonha coisas assim relacionadas, a gente sempre vê poucas pessoas, mas a gente via ali, eu via ali aquele grupo de irmãos, até porque tinha mais irmãos ali do que os meus irmãos que eu tenho de fato, né? Meus irmãos, eu tenho 4 irmãos apenas, 4 irmãos biológicos, mas ali havia um número maior de irmãos. Então não eram meus irmãos biológicos porque era um número maior de irmãos. E aqueles 2 filhos, eu considero que são filhos na fé, né? Porque quantos filhos na fé eu já não tenho feito nessa minha jornada cristã, né? E eu nem sei quantos. Quantos de repente não se entregaram a Cristo Jesus por meio dos vídeos que eu gravo neste canal? Quantos eu também não sei, vou saber quando chegar lá em cima, né? Aí é que eu vou saber, acredito que eu vá saber, né? Então, nós estávamos todos reunidos para a festa de Ano Novo, ou seja,
uma nova vida, um novo começo, né? Ou seja, fora deste mundo, fora desta terra, né? Então, ou seja, eu entrava para aquele lugar como que eu estivesse entrando já no céu, né? Então eu estava sendo levado para aquele homem e entrava ali já no céu. E ali, a gente ali ia comemorar uma festa, que no sonho era uma festa de Ano Novo, porque tem esse nome Ano Novo por ser uma coisa nova, completamente diferente, mas uma coisa completamente excelente, boa, né? E representa o momento em que a gente vai ser levado, né, para o céu. E ali a gente vai estar festejando mesmo as bodas do Cordeiro, seja com noiva, seja com convidado, mas todos nós vamos estar presentes no dia do casamento. Continuo a dizer, eu continuo a crer dessa forma, que a noiva será levada primeiro e depois os convidados, né? E eu continuo a acreditar assim, porque meu coração continua sentindo no espírito que é assim, né? E eu não sei, nesse momento deste sonho, se eu era noiva ou se era convidado, né? Mas era um número tão pequeno que eu fico até a me perguntar se não era noiva, né? E Deus queira, né, amados? Deus queira. E então eu estava ali já para festa, para grande festa, o grande encontro com o Senhor, né? As bodas, as maravilhas que virão, pois todos estávamos muito felizes lá. Estávamos muito felizes, todos muito em paz, os irmãos, meus irmãos estavam sentados, bem comportados, e uma tranquilidade, eu percebia uma tranquilidade, e eu ficava em pé diante deles, conversando com eles, e era uma conversa boa, uma conversa gostosa, sabe? Que a gente tinha ali, só que eu não lembro o que eu falava, o que a gente falava, né? As únicas vezes que eu ouvi, que eu me lembro deles terem falado, foi aquelas palavras, ó, os seus filhos, depois o seu amigo também está ali, eles me lembrando. E só que eu estava vendo eles também, né? Então eu primeiro estava cumprimentando os meus irmãos, para depois passar para os meus filhos e por fim o meu amigo. Então eu acredito que foi um sonho relacionado à vinda do Senhor para buscar aqueles que são seus, né? Eu acredito que neste sonho estava se referindo à noiva mesmo, né? E eu estava ali representando a noiva estava se representando a noiva de Cristo, né? E ali estavam os meus irmãos comigo, que também são a noiva. A noiva estava ali para a festa, para a sua festa, a festa do seu casamento com um noivo santo, né? E aquele meu amigo, né? Talvez seja um amigo bem próximo que eu tenho, que eu oro tanto por ele, mas eu oro tanto por ele, que na última hora ele venha se converter e quem sabe ele não é também designado para ser noiva. Mas até acredito que não, né? Porque a noiva tem que se preparar, a noiva vem se preparando há muito tempo. As pessoas que estão aceitando Jesus agora, acredito que muito dificilmente serão noiva, né? Porque não estão preparados, apenas serão salvos, serão os convidados. Os convidados eu creio que estejam sendo chamados pelo mundo afora, assim, aos montes, sabe? Eu penso que aos montes ainda estão sendo convidados e às pressas, porque as bodas já vai acontecer. Então foi este o sonho que eu tive esta noite, e porque eu li exatamente esta passagem aqui, amados. Porque ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, eu e aquelas pessoas que estavam ali, talvez logo depois nós fôssemos receber o galardão segundo a nossa obra. Talvez aqueles filhos façam parte do trabalho que eu venho tendo, né, na vida cristã, e sejam filhos que eu gerei na fé, né? Então é um trabalho de uma obra que eu fiz, sabe? Então ele diz que ele é o princípio, ele é o fim, que ele é o alfa, que é o ômega, né? Jesus é tudo, né? E ele fala que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Então
todos que guardamos os seus mandamentos somos bem-aventurados, somos felizes. Glórias a Deus, né? Glórias a Jesus, o nosso Senhor, que vem nos levar para junto dele. Então, amados, é que estas palavras sirvam de consolação, que esse sonho sirva de consolação, né? Nós não sabemos exatamente se somos noiva ou se somos convidados. Eu sei, eu creio, né? Creio que muitos sabem e creem também assim, sentem no seu coração que a noiva vai ser levada primeiro. Isso está perto de acontecer. O Senhor tem me avisado, amados. O Senhor tem me avisado de diversas formas. Eu espero que vocês creiam nisso, sabe? Mas o Senhor tem me avisado de diversas formas, me inspirando, me dando sonhos. Os 2 últimos eu postei aqui no canal e esta noite eu tive estou aqui a postar, né? O Senhor tem me dado visão, né? Ontem à noite eu estava a ler a palavra, estava ali no meu quarto a ler a palavra de Deus e o Senhor começou a me mostrar coisas passadas que entrelaçam com a sua vinda, e eu fiquei profundamente feliz e irradiado com aquela situação, né? Eu já tive visão mesmo de me deitar e de repente ver uma visão, sabe? O Senhor tem me avisado, amados, Ele está vindo buscar a sua noiva, está muito perto, e quem sabe este ano novo, né, que no meu sonho se referia, não é exatamente o ano novo judaico, que vai acontecer agora, se não me engano, é início de abril. É que eu deveria ter dado uma olhada primeiro, ter dado uma pesquisada para falar com mais precisão, mas eu fui um pouco descuidadoso nesse sentido, né? Então eu não lembro direito, mas eu sei, me parece que o nome do primeiro mês é Nissan, e parece que vai ser agora em abril, né? A virada de ano judaica. Então, quem sabe, meus amados, né? Este sonho não é uma confirmação que o Senhor vem agora, né? Na virada de ano. Não estou marcando datas, amados. Não estou marcando datas, eu não sei. Foi um sonho, né? E eu creio que esse sonho é um sonho que me revela algo. Então eu estou jogando com as possibilidades. Como nós estávamos ali para festejar Ano Novo, e o Ano Novo gregoriano já passou há 3 meses, agora vem o Ano Novo judaico, e Deus não trabalha com esse calendário gregoriano, nós sabemos, né? O Senhor não trabalha com o calendário gregoriano, o Senhor trabalha com o calendário bíblico, né? E no calendário bíblico judaico vai acontecer agora. Torno a dizer, se não me falha a memória, em abril. Então, que seja assim, né? Que venha o Senhor, que Ele venha. Nós temos que estar preparados, amados, para que, se formos levados, glórias a Deus, mas se não formos levados, ainda que a gente fique triste, né? Mas lembrarmos que nós não fomos deixados para trás, nós somos convidados, está bem? Eu estou a falar isso novamente, que é para os que vão ver e ouvir esse vídeo, saibam disso, porque muitos vão se desesperar, amados. Vai ser um número pequeno, são 144 mil, apenas de um mundo inteiro que vão ser levados, né? Que eu creio que é o número exato da noiva, 144 mil do capítulo 14 deste livro que eu acabei de ler, Apocalipse, ou Revelação, né? Então é um número pequeno, e muita gente vai se desesperar, porque achando que foi deixado para trás. Quem não ver esse meu vídeo, quem não viu também os vídeos da irmã Rejane, por exemplo, né, não vão saber disso, vão se desesperar achando que foram deixados para trás. Quantas pessoas têm sonhos que acontece o arrebatamento, elas são deixadas para trás? Claro que muitas das vezes é o Senhor despertando aquela pessoa para que ela se direite, para que ela se conserte, para que ela esteja na presença do Senhor, né? Então nós não sabemos ao que exatamente nós fomos chamados. A gente sente no coração da gente, né? E a gente deve guardar para a gente, sabe?
Eu creio que os meus irmãos têm uma preferência, eu também tenho, mas o que a gente sente dentro do nosso coração, daquilo que nós fomos chamados, a gente deve guardar para a gente, até para que o inimigo das nossas almas não fique sabendo exatamente, né? Eu acredito que ele tenha uma grande desconfiança, mas ele não pode saber, como nós também não sabemos exatamente. O Senhor fala com a gente, o Senhor mostra para a gente as coisas, mas assim, meio que com um enigma, meio que com parábolas, as coisas não são de uma forma clara, como Evandro, você é noiva. Ele não é assim, ele fala com a gente, ele fala comigo, e sempre me dando o parecer dele, mas não me deixa a certeza absoluta. Então, nós sentimos no nosso coração, porque o Espírito de Deus, né, que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito. Então, a gente sente no coração, né, o que a gente é, né? Então, de qualquer forma, nós somos bem-aventurados, porque vamos participar do Cordeiro de Deus, vamos participar do grande rei, do casamento do grande rei, sabe? Torna a dizer, como já disse no outro vídeo, é uma honra, amados. É uma honra, né? Então, é assim, e quando acontecer, os que ficarem, amados, os que ficarem, eu acredito que por um momento deve aguardar o que deve fazer, o que ele vai precisar fazer, sabe? Porque eu acredito que o Senhor vai mandar alguma coisa para que eles sejam guardados, né? Então eles vão saber o que fazer, para onde ir. O Senhor vai guardar esse povo que vai ficar por 1260 dias. Muitos não vão ser guardados porque muitos são incrédulos, são crentes incrédulos. Há muitos crentes incrédulos, há muitos crentes que estão acreditando que vão passar pela tribulação, toda ela, né? E eu não sei como uma pessoa pode acreditar que vai passar por toda a tribulação, porque não tem como, não tem como as pessoas passarem por toda a tribulação. Na minha concepção, os convidados vão ficar até a metade da tribulação, porque vai haver uma certa paz, né? Uma falsa paz. Então eles vão conseguir ser guardados. Mas no meio da tribulação, o anticristo ele vai se revelar o que ele é, né? Então, se ele já estava a perseguir até então, que vai haver uma certa perseguição, né? Imagina nesse período de 3 anos e meio últimos, né? Então ele vai fazer perseguição cerrada. E eu acredito que não vai ter mais nenhum cristão, nenhum servo do Senhor Jesus neste mundo. E vão existir os remanescentes de Israel, a quem ele vai perseguir vorazmente, né? Então é isso que eu penso, né? Este sonho foi mais um sonho que me dá a certeza de que o Senhor vem e, como eu disse, Ele tem me mostrado de diversas maneiras, até pela revelação da palavra mesmo, que este dia está muito, mas muito, mas muito perto. E quem sabe não será agora, né? Na verdade, ano judaica. Está bem? Então, não venho aqui no meu canal, né, dizer que eu estou dando datas, que eu não estou dando datas, eu estou jogando com possibilidades, né, porque o sonho fala de uma festa de ano novo, que eu estava ali com meus irmãos e filhos e amigos a comemorar uma festa de ano novo. E não pode ser festa gregoriana, né? Não há condição. Então, só pode ser a festa judaica. E nós estamos às portas, então são possibilidades. Está bem? Que Deus abençoe vocês todos, amados, no Senhor Jesus. Fiquem na santa paz de Deus. Amanhã é domingo. Vamos adorar o Senhor. Vamos para a congregação, né, amados? Vamos adorar em comunhão com os irmãos. Está bem? E se você não congrega, pense nisso. Estamos no finzinho da nossa jornada, no finzinho. E a igreja tem sofrido muitos ataques, amados, muitos ataques, misericórdia. O que Satanás queria fazer, ele tem praticamente conseguido destruir a igreja, destruir a comunhão dos santos,
Ele tem conseguido isso. Muitas igrejas estão entregues nas mãos dele, amados. Muitas. Mas há aquela igreja fiel ainda, a igreja fiel onde a noiva está. A igreja fiel onde a noiva está. Nesta igreja fiel é onde a noiva está. Então ela existe. Se procurarmos bem, a gente encontra. Orando, pedindo ao Senhor, a gente vai encontrar, né? Eu fiquei uns dias até, só para me encerrar, já estamos em 30 minutos no vídeo, né? Mas eu fiquei uns dias atrás meio balançado, se eu devia continuar a congregar, se não, sabe? Embora eu tenha as minhas convicções, eu fiquei um pouco balançado. E aí eu orando ao Senhor, e Ele me falou, fique aonde está. Ou seja, na igreja que eu congrego, aqui em Portugal, né? É uma Assembleia de Deus, cujo pastor é um amigo pessoal, que é uma pessoa que eu já falei sobre ele também, uma pessoa que eu conheci aqui, que foi extremamente bom para mim, foi extremamente amigo para mim, né? Me ajudou muito, e desde então a gente é amigo, né? E como ele assumiu agora uma igreja, eu pedi ao Senhor, eu quero ir para perto do Ageu para congregar com ele. E irmãos, eu falei isso, apareceu esta casa onde eu estou. Eu morava num lugar muito longe, eu tinha ido para um lugar muito longe, e o Senhor me apareceu esta casa aqui, assim, mal eu tinha acabado de orar, e eu vim para cá, que é perto da igreja, não dá para ir andando, mas é perto, sabe? Então o Senhor me trouxe para quê? Para eu congregar com Ageu, com ele, com os irmãos lá na nossa congregação. Então amanhã é domingo, vamos fazer isso, vamos fazer um esforço, sabe? Vamos para a igreja, vamos congregar, vamos adorar o Senhor junto com os irmãos, né? Não esperem que os pastores preguem só sobre arrebatamento, é o que a gente gosta de ouvir, mas não esperem isso. Os pastores, eles pregam aquilo que o Espírito Santo tocar neles. Os pastores que realmente são guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, né? Aqueles pastores que estão sérios com a palavra de Deus, que são sérios com o trabalho cristão que eles têm. Esses vão pregar o evangelho, vão pregar as escrituras, mas nem sempre é sobre arrebatamento. Então, eu já ouvi de irmão dizer que entrou na igreja, ouviu que não gostava e não voltou mais, porque provavelmente ouviu uma outra mensagem, que não a mensagem sobre o arrebatamento, que essa pessoa é muito focada no arrebatamento. E eu fiquei, mas meu Deus do céu, os pastores não vão pregar só sobre o arrebatamento, eles vão pregar o que tem nas escrituras, entende? Até eu, se eu tivesse uma igreja, eu pregaria aquilo que o Espírito Santo, primeiro ele ia me preparar, né? Preparar o meu sermão, e o Senhor é que ia me conduzir naquilo que eu iria ter que pregar no domingo principalmente, né? Não que o domingo seja o domingo do Senhor, o domingo é o primeiro dia da semana, o dia de descanso foi hoje, é sábado, né, que já terminou, né, biblicamente falando, sábado já terminou, já estamos no domingo, né, o dia começa na noite e termina no dia claro, é assim que a Bíblia fala, né. Eu continuo a guardar o sábado, eu estou a fazer isso, e irmãos, eu estou me sentindo muito bem, né? E eu vou continuar, né? Eu sei que as igrejas falam muito claramente que não é preciso, que é só para o povo de Israel, mas nós somos o povo de Deus também. Nós somos filhos, descendentes de Abraão pela fé. Nós somos também povo de Deus. E os mandamentos são para todo o povo de Deus. Não é só para Israel. Desde que eu me tornei um crente em Jesus, eu me tornei um participante de Israel. Eu fui enxertado na oliveira, que é judia. Já falei isso no outro vídeo. Então, os mandamentos não podem ser só para eles, é para nós também. E o sábado ficará de fora por quê? Então eu comecei a sentir esse desejo no meu coração, ninguém me falou nada, eu não fui por ninguém que fala aqui no YouTube, né? No YouTube tem milhares de coisas que a gente tem que filtrar aquilo que a gente ouve no YouTube e filtrar muito bem, reter o que é bom, né? E tem vídeos que você não deve nem ver, né? Já bateu os olhos, já nem vê. Então eu comecei a sentir no meu coração de fazer isso. E comecei a fazer e estou me sentindo cada vez melhor. Hoje
Eu tô para gravar esse vídeo desde cedo, mas eu esperei terminar o sábado para poder gravar o vídeo. Embora no nosso horário gregoriano ainda seja sábado, né? Termina meia-noite. Mas, mas pela Bíblia, pelo calendário bíblico, já terminou. Já estamos no primeiro dia da semana. Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar, inclusive, o meu sonho, né? Que eu tenho certeza que é relacionado à vinda do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, porque ela que vai subir primeiro. Está bem, amados? Mais uma vez, agradeço vocês estarem até aqui comigo, tá? Se não se inscreveu, se inscreve neste canal, para que esse canal cresça, para que alcance mais pessoas, né? Se você já se inscreveu, torne a olhar se você está inscrito, que às vezes as pessoas são desinscritas, né? Se você está inscrito, dê um like, né? Aperte o dedinho aí no joinha, tá? Dá um like. Quantos mais likes, mais o YouTube vai entender que o vídeo está sendo visto por as pessoas estão a gostar dos vídeos. E tudo seja para a glória e honra do Senhor, né? Tudo seja para a glória e honra do Senhor. E ainda por cima, se você não aceitou Jesus, aceite-o. Aceite que ainda dá tempo de você aceitar Jesus, tá? Porque ainda que você não seja noiva de Cristo, você será um convidado. E você poderá ser guardado e nada te acontecer durante o tempo que a igreja vai ser guardada. Os convidados serão guardados. Está bem? Então fiquem na santa paz de Cristo Jesus. Uma excelente noite, um excelente domingo. E shalom a todos vocês. A paz.